Muito obrigado, missionário Miguel Bermude Marim. Muito bom dia a todos os presentes e todos os que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou internet. Hoje, domingo 23 de abril desse ano de 2023, estaremos ouvindo e vendo a mensagem, as coisas que só podem se cumprir no último dia, pelo qual quero ler uma porção da Escritura, a qual nosso irmão William usou ali, no livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 ao 3, onde nos diz: depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e ele escreve ali lugar santíssimo. E esse que se acha sentado é semelhante ao aspecto de pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda, e escreve ali verde. E Gênesis 2, Gênesis 9, 13 ao 17. Gênesis 9, do 13 ao 17, que é a Escritura que nos fala desse pacto, o qual é o arco que pôs por sinal entre Deus e a terra. Isso encontra nesses capítulos aí, de Gênesis 9, 13 ao 17, que foi a escritura que ele colocou também ali. Podem se sentar, por favor. Na mensagem, o que vês tu, nos diz o nosso irmão William na mensagem, que vês tu, pregado 28 de março de 2009, em Guatemala, diz: temos uma forma fácil de saber tudo o que Deus vai fazer em nosso tempo, buscando o que Deus prometeu para o tempo final. Isso é o que estaremos vendo, que Deus estará colocando por obra em nosso tempo. Por exemplo, temos a promessa de que o Espírito Santo virá, se encarnará, virá em carne humana. Portanto, tem que aparecer um véu de carne para se cumprir esta promessa. Temos a promessa de que o Senhor, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, o Verbo se encarnará, vivendo o Senhor em um cavalo branco como a neve, vindo o Senhor em um cavalo branco como a neve, diz o reverendo William Branham. Diz: isso será a palavra encarnada em um homem, e isso será Deus, o qual tem estado vigiando por sua palavra para pô-la por obra. Deus pondo por obra sua palavra prometida, e isso está no livro dos selos, na página 256 do livro dos selos. Diz: mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem.
O nosso irmão William continua dizendo: estará aí essa palavra prometida sendo uma realidade para o povo e no meio do povo. E depois, o que você estará vendo? O que você vê? Pois, vê no tempo em que esteja acontecendo o que Deus prometeu. Sempre estará vendo a palavra prometida de Deus posta por obra na forma na qual Deus o prometeu. No livro de citações, na página 128, do parágrafo 1140, nos diz: entrem na câmara do profeta e vejam estes 7 degraus. Quando o guarda escreve o precursor, questionava o que vinha para entrar à presença do rei, escreve do precursado, na parte de cima dos degraus. Ou seja, um ponto de interrogação até o que vinha para entrar à presença do rei na parte de cima dos degraus. E aí ele desenha uma pedra angular e uma seta de cima até a pedra angular. Era no 7º degrau, escreve o precursor. Isso mostra que devemos vir de novo com o mesmo Espírito que estava em João. E desenha a parte debaixo das eras e a 7ª etapa, ali sublinhada. Ele introduziu o Messias. Ele era maior do que todos os profetas. Ele o introduziu. E de novo devemos chegar a um lugar, a algo que vai introduzir o Messias. E como o Messias, como as pessoas saberão que estão crendo nele se não estiverem constantemente na palavra para saberem o que ele é? E aí escreve: como conhecer o Messias ungido? Com a coluna de fogo. E também escreve aí: o Messias será conhecido na palavra sempre, a câmara do profeta. Continua dizendo: nessa mensagem, o que tu vês, diz, para nosso tempo, tem uma promessa grande. O reverendo William Branham teve uma visão na qual ele viu uma carpa catedral e viu pregação, chamamento ao altar para a salvação, pessoas recebendo a Cristo, e também viu cura divina que se operava em um pequeno quartinho de madeira que estava à direita do púlpito, ou seja, desse lado. Se a pessoa está de pé no púlpito, agora vejam como essa visão, nessa parte que ele relata que há um quartinho de madeira, vejam como se faz realidade, se faz viva essa palavra no cumprimento. E temos aí o quartinho de madeira. O que ele viu, por visão, eu e você vemos feito realidade. Isso é a palavra sendo vivificada, sendo cumprida. E ele diz à direita do púlpito, se a pessoa está parada no púlpito. E ele viu a coluna de fogo e viu o anjo que o acompanhava a esse lugar. E foi dito a ele que isso seria a terceira etapa. E a terceira etapa
estará manifestada, operando em toda a sua plenitude, quando venha a apertura. Agora, vai estar acontecendo, no meio dessa apertura, vejam como Deus mostra ao reverendo William Branham essas etapas em forma de visão, algumas vezes. Vejam na página 79 do livro As 70 Semanas de Daniel. Nessa versão é a 79. Enquanto eu vou lendo, vocês podem dizer a página que está impresso, para que os irmãos consigam localizar. A página 79 dessa versão diz: haverão 2 profetas no capítulo 11. Percorreremos isso, esses 2 profetas ungidos como Elias e Moisés. O que eu penso é, e eles trarão grandes maldições, escreve taças, depois que eles viram que eles sejam consolidados, escreve Moisés e Elias, e Roma quebrou seu pacto, esse príncipe no meio da 70ª semana, passou a página 80, página 91, estão me informando aí. Desse príncipe no meio desta 70ª semana, quebrarão seu pacto com Roma, Roma romperá com Israel, e isso causará que a abominação comece a se espalhar. E haverá a grande inundação quando os remanescentes gentios, as virgens dormentes, reticências, o dragão, Roma, lançou água da sua boca para fazer guerra com os remanescentes da semente da mulher que guardam os mandamentos de Deus. Roma fará isso. Uma confederação de igrejas se consolidarão juntas e trarão os judeus a esta confederação e os devolverá ao seu próprio templo de adoração outra vez, no assim diz o Senhor, tirado da Bíblia. E eles terão a sua própria igreja. O que eles são agora? Eu captei agora há pouco, eles são agora uma nação reconhecida, isso é correto? Mas eles ainda não têm o seu templo de adoração. E quando eles estabeleçam a adoração do templo, a igreja haverá ido. Deus irá lidar com os judeus como uma nação. E então, quando eles sejam trazidos a esta confederação, Roma romperá na metade do 70º ano, 3 anos e meio, ele romperá esse pacto com eles e causará a abominação que fará estender a desolação até a consumação. E então ele tomará ambos, protestantes e judeus, e os perseguirão. E nesse tempo esses 2 profetas se levantarão e amaldiçoarão a terra para que não chova, que não choverá nos dias de sua profecia. Eles chamarão fogo dos céus e todo o resto. Vocês, teremos muito colocado aqui no armazém para nós aprendermos. E ele escreve ali, Moisés e Elias, as pragas. E agora, no livro de citações, na página 57, no parágrafo 499, nos diz, observe, esses 3 profetas, ou estes 2 profetas, quando eles se levantarem aqui, e no meio da semana, eles são mortos dessa maneira, e então começa a batalha do Armagedon. Vejam,
no meio da semana, ou seja, na metade da semana, os 3 primeiros anos, ou os 3 primeiros anos e meio, foram cumpridos na primeira vinda do Senhor, e restam 3 anos e meio. E diz que na metade dessa semana, vejam, e então começa a batalha do Armagedon, então o próprio Deus começa a falar. Então ele se levanta e começa a lutar. E aí ele circula, então ele fica de pé, ou seja, se levanta e escreve ressurreição e começa a lutar. Esses profetas vão atacar a terra. Eles estarão pregando o nome de Jesus Cristo. Eles vão batizar da mesma maneira. Eles farão as mesmas coisas. E ele escreve ali, pregam no nome e batizam no nome de Jesus, ressuscitam, e escreve Moisés e Elias morrem antes dos 3 anos e meio, ou seja, antes de que aconteça a ressurreição. E essa parte diz, então ele fica de pé, ou seja, depois de 3 dias, ele se levanta e aí acontece essa ressurreição. Agora, tem uma visão da qual o irmão Branham nos relata em várias mensagens, mas essa, talvez com mais detalhes, a mensagem, o Espírito da Verdade, e nos fala da visão que ele teve de um animal que ele matava, cujos chifres eram longos e longos de 42 polegadas, e que também depois de matar esse animal havia um osso de pontas prateadas, que era estranho que tivesse nesse lugar, o qual também ele mataria. E ele não entendia essa visão. Mas vejam, algumas coisinhas que o irmão ele escreveu referente a essa visão. E para não ler toda a narração, depois podemos colocar completo, já que em uma parte onde ele já vai rumo com os que convidaram ele para caçar, e tinha certos detalhes. Por exemplo, na visão Deus tinha mostrado que tinha uma pessoa com uma camisa verde quadrada, e quando ele vai, os que tinham convidado ele não tinha nenhum com a camisa verde. Ele dizia, bom, eu espero, se essa não é a ocasião onde essa visão vai se cumprir, pois será mais à frente. E porque ninguém perguntou, tu trouxe uma camisa de tal cor? Ele disse, não. E tu também não. Bom, e seguiram a viagem de caça, e já dentro da viagem, diz, na página 25 dessa mensagem, o Espírito da Verdade diz, assim que estávamos ali parados, comemos umas latas de sardinha cada um. Lembrem que tudo isso, talvez falamos de algumas coisinhas por esse tema que nós temos hoje, as coisas que vão acontecer. Que coisas? Que só podem se cumprir no último dia. Ou seja, as coisas que estarão se cumprindo nesse dia em que vivemos.
Assim que estávamos ali de pé, comemos umas latas de sardinha cada um de nós que tínhamos enterrado sob o musgo estas sardinhas, e o nosso pão trazíamos em nossa camisa. Tínhamos suado tanto que ao grau que era apenas uma grande massa, mas estava bom. Quando a pessoa tem fome, está tudo bom. Assim que nós paramos ali, e eu estava olhando ao entorno, olhei através dos binóculos e disse: Bot, é um dos que acompanhavam ele, Bot, olha aqui, o que é isso que está ali? Ali estava aquele animal como que a 3 milhas, e esse era estranho, eram chifres altos, e disse: lembras? Olha aqui, ali está esta paisagem exatamente, e ali está esse animal exatamente da maneira reticências, da maneira que ele tinha visto na visão. E eu disse: tem apenas uma coisa que se opõe à visão: alguém com uma camisa quadriculada verde. E ali estava ele com uma camisa de quadricular verde colocada. E ele disse: eu pensei que tu não tinhas uma. Porque quando ele perguntou isso, não tinha nada colocado. E ele disse: a minha esposa deve ter colocado no meu equipamento. Quando eu caí ali na água, eu tive que trocar de camisa. E ele disse: eu não sabia que ela tinha colocado ali, irmão Branham. Eu sinto muito de ter falado a você algo errado. Ou seja, que quando ele perguntou, ele não sabia que a esposa, quando a pessoa prepara a maleta, muitas vezes a esposa vai colocando coisas na mala, e às vezes, por acaso, coloca 2 ou 3 camisetas, e de repente, por acaso, se mancha a camisa, e vou colocar aqui outra camisa, e assim por diante, certas coisas. E ali parece que esse irmão, a esposa tinha colocado essa camisa, e quando eles tinham iniciado a viagem, um dos irmãos, e ali ele relata, caiu e se molhou todo, e ninguém percebeu que ele tinha trocado de camisa. Com certeza, quando ele procurou ali, para procurar algo na mala, para procurar algo para vestir, ele falou: poxa, olha, graças a Deus que a minha esposa colocou essa camisa, porque não estava ali. Sinto muito, irmão Branham, por ter dito a você algo errado. E eu disse: tu simplesmente tinha que fazer isso, filho. Bot começou a gritar. E ele disse: você pode parar aqui e matar 3 milhas de distância. Não é assim, irmão Branham? E eu disse: de acordo com a visão, eu estava muito perto dele. E ele disse: eu digo a você, irmão Branham, como você vai chegar ali? E eu disse: eu não sei, mas eu vou chegar ali. E então ele disse: como tu vais? E eu disse: rodeando esta paisagem. E ele disse: isso aqui tem... Ele disse que aqui tem milhares de toneladas de neve com você em alguns segundos, se você disser. E ele disse: o Senhor vai se encarregar disso. Dessa maneira eu fui na visão, rodeando, ou seja, estava cumprindo tudo o que tinha visto nessa visão. E ele disse: bom, eu vou seguir você. E aí vinha ele. E esses rapazes disseram: nós ficaremos aqui até que vejamos matar ao animal. E eles disseram: então nós desceremos, agarraremos os cavalos e continuaremos. Nós encontraremos vocês lá embaixo ao terminar ali na barraca, como a 4 ou a 5 milhas. E ele disse: muito bem. Ou seja, se separaram ali. Ele ficou com o irmão Bot, o irmão But. Assim que começamos a rodear, Bot e eu, como que com meia hora, demos toda a volta. E esse animal estava ali na nossa frente e não viu a gente. Acho que estava dormindo, e subimos uma veredinha e uma estradinha e voltamos e chegamos como que a umas 30 jardas dele. Ali estava deitado. Esse animal enorme, gigantesco, se levantou ali e eu o matei. E enquanto estávamos ali, tirando a pele e o resto dele,
Dessa maneira, Bote disse: você diz que esses chifres eram de 42 polegadas? E eu disse: assim é, exatamente. E ele disse: irmão Branham, deve ser de 142, é uma cabeça muito grande. O irmão William escreve ali 42 polegadas. E eu disse: não, são exatamente 42. E ele disse: eu tenho uma fita métrica ali. E eu disse: tu duvidas? E ele disse: não, Senhor. E ele disse: mas espere um momento. Você não me diz que mataria a um urso pardo grande antes que você descesse de volta? Que teria um de pontas prateadas antes que você voltasse? Aonde estava esse rapaz que tinha colocado a camisa verde? E eu disse: essa é a verdade. E ele voltou a olhar para baixo da colina. Bom, não tem nenhuma coisa desse tamanho, nada em absoluto. Apenas musgo é tudo que se vê por milhas e milhas. Só colinas após colinas cobertas de musgo. E ele disse: e onde está, irmão Branham? E eu disse: ele pode prover um. Ele disse assim. Diz: tu duvida disso, Bote? E ele disse: não, Senhor. Bom, descendo a colina, vínhamos dessa maneira, e ele carregava o rifle um tempo, e eu carregava a cabeça e vice-versa, ou seja, do que eles estavam caçando, do alce. Tínhamos que caminhar do lado e ir descendo. Esses grandes chifres, rastreando o musgo, e chegamos como que uma meia milha do lugar. Nós paramos e olhamos em torno, e ele disse: vale mais que esse, olha que esse urso vai aparecendo, não é verdade? E ele disse: tu te preocupas com o quê? E ele disse: com nada. Continuamos até que chegamos a um pequeno lugar ali para cruzar, e nós chegamos ali e nos refrescamos um pouquinho naquele rio. E ele disse: irmão Branham, imagine, disse, nos falta como que menos de meia milha para chegar onde os rapazes estão. E em alguma parte, entre aqui e lá, você vai matar um urso de ponta prateada. Você estava perto e não tinha aparecido nenhum. E eu disse: isso é correto, isso é correto. E ele disse, e eu disse: estás duvidando disso, Bote? E ele se levantou. Está duvidando disso, Bote? Não foi em ponto de interrogação. Está duvidando disso, Bote? E ele se levantou e me tomou da mão e disse: irmão Branham, o meu irmão nunca mais teve um ataque desde esse dia até este, porque antes ele tinha orado pelo irmão de Bote, pelos ataques epiléticos que davam nele. E ele disse: o Deus que pôde dizer a você a respeito do meu irmão não mentiria para você. E eu disse: Bote, ele vai estar ali. E ele disse: de onde ele virá? E eu disse: não sei. Disse: Bote, eu tenho 52. O irmão William escreve 52 anos. Então, e disse: eu vi visões desde crianças. Eu tenho visões desde criança. E quando eu vi a esse alce aqui morto, e tu vês se esses chifres não são de 42 polegadas. E ele desenha uma pedra angular e as eras, e a sétima etapa escreve 49, e na pedra angular escreve 50-56. E na visão, quando estava sendo cumprida ali, foi quando ele tinha 52 anos, ou seja, foi nessa etapa de pedra angular do irmão Branham, nesta última etapa de 7 anos de sua vida, que ele viu o cumprimento dessa visão. E essa etapa ele coloca ali na pedra angular. E depois, na mesma visão, eu ia de caminho de volta para onde o grupo estava, com que eu andava,
E eu matei esse urso pardo de pontas prateadas. Ou seja, ele está dizendo o que ele tinha visto nessa visão. E ele disse: irmão Branham, eu posso ver por 20 milhas. E ele disse: Deus vai ter que tirar da terra ou trazer do céu ou alguma coisa assim. E eu disse: não te preocupes, ele vai estar ali. Ou seja, o urso. Caminhamos como outras 100 jardas, e ele também estava quase esgotado. E este pesava como uns 150 libras, esse troféu, ou seja, que ele tinha matado, escreve 150 libras. Assim que, descendo a colina, coloquei no chão. E ele disse: estou quase que rindo. E ele disse: sim, chegamos a um pequeno, assim, um local assim alto, e tinha assim uns quantos pássaros voando ao redor, e tinha, e lancei algumas pedras desta forma. Assim que ele disse: você já comeu alguma vez destas aves brancas? Eu disse: não acredito. E ele disse: são boas, são tão boas como... E ele disse: irmão Branham, ele tirou seu chapéu preto e falou: é a hora de que esse urso vá aparecendo, não é assim, meu amigo? E eu disse: Bote, tu estás duvidando disso. Ele disse: não, eu não estou duvidando, mas o irmão Branham, eu simplesmente não posso entender. E o irmão, ele escreve: não posso entender. E eu disse: eu também não. Não é coisa de que eu entenda, é coisa de que eu creia. Amém. Deus no céu sabe que essas coisas são verdade. Eu ficaria de pé aqui e diria: isso se não fosse verdade? Se não fosse verdade? E então eu dei a volta para dar o rifle a ele e levantei o rosto, e ao voltar disse: Bote, tu tem esses binóculos pendurados ali no teu pescoço, o que é aquilo parado ali na ladeira da colina? E ele levantou os binóculos e ele disse: oh Billy, nada mais. Disse: se isso não é um animal fabuloso e não tem tal coisa na região, disse, esse é o maior urso pardo que eu já vi na minha vida. E escreve urso prateado. E olhei e veja, e nada mais. Olha este sol amarelo brilhando sobre ele. Ele é um de focinho prateado. Diz que quão longe você acha que ele está? E eu disse: ele está ali como que a 2 milhas. E nós estávamos quase exaustos. E ele disse: eu disse: o que estamos esperando? Vamos? E ele disse: você está certo que vai matar ele? E eu disse: claro que eu vou matar ele. E ele disse: e o que é esse rifle que você está usando? E ele disse: não te preocupe com isso. Era um rifle pequenino que o irmão tinha me presenteado em uma reunião, numa ocasião, há muitos anos atrás. E usa um calibre .270 desses. E escreve calibre 270. Muito bem. Eu tenho. Vai acontecer. Continuamos nos aproximando um pouquinho mais. E quanto mais nos aproximávamos, maior se via esse urso. Vem? Se via como um enorme montão de palha colocado ali sobre aquele musgo. Vocês sabem, uma coisa enorme, grande, gigantesca. A cabeça como assim de largura, vocês sabem, assim, com as patas muito notáveis, garras enormes, e ele estava arrancando uns pequenos ramos ali, assim, vocês sabem, comendo elas. E assim que um animal colossal, nós nos aproximamos, como que a umas 800 jardas dele, e escreve 800 jardas, e ele disse: ouça, irmão Branham, você alguma vez matou um urso pardo? E eu disse: eu matei muitos ursos, Bote, mas nunca matei antes um urso pardo de pontas prateadas. E ele disse: você sabe, os de ponta prateada é o mais feroz de todos eles. E eu disse: sim, eu tenho entendido assim. E ele disse: ele resiste à morte. E eu disse: bom,
Ele se recusa a morrer. Ele é resistente à morte. Bom, quão tão longe vocês têm que ir reticências? Quão próximo você precisa chegar dele com isso? Agora, vocês perguntam, escrevem uma carta e eu daria o endereço. Diz qualquer um que queira escrever sobre isso, sobre qualquer uma dessas coisas, eu as direi. E eu disse, bom, e ele disse, eu estou lendo exatamente. E ele disse, agora o irmão William ali escreve, urso é igual Roma Império. Veja o que esse urso representa. O Império Romano. E ali escreve Daniel 2, do 30 ao 45, e 7 do 1 ao 45. Não, eu estava mais perto que isso, Bote, ou seja, na visão. Eu estava muito perto dele. E ele disse, nós estamos nos aproximando muito agora, ele pode atacar a qualquer momento. Agora vejam, vamos fazer uma pausa ali no livro de citações, na página 128, 128 abaixo, do parágrafo 11:45, diz, note o desatar deste espírito eclesiástico. Agora, 20 anos mais tarde, depois dessa, por causa de sistemas feitos por homens, agora ela vai ser liberta. E ele escreve, libertação é igual pelo arcanjo Miguel. Ele está retornando. Isso é o que disse a Bíblia. E esses dois se encontram sobre os campos de batalha. Lúcifer escreve o diabo no 666. E Miguel, outra vez, e escreve Miguel, Cristo em seu anjo. Como no princípio. E escreve aqui embaixo, do lado da 11:45 também, da página 128 abaixo escreve, Moisés e Elias. Agora continua dizendo, estamos nos aproximando bastante agora, ele pode atacar a qualquer momento. E eu disse, eu sei, mas disse, Bote, diz tudo sairá bem. E ele disse, veja, quando a pessoa atira em um urso, disse, veja, irmão Branham, a pessoa dispara nas costas, a pessoa tem que tombá-lo porque ele vai continuar lutando, e então não poderá se levantar. E eu disse, não de acordo à visão, eu atirarei no coração dele. E escreve Daniel 2, do 30 ao 45. Vamos a Daniel um momentinho aqui. O livro do profeta Daniel, no capítulo 2. Versículo 30. Versículo 31 diz, versículo 30. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações de tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo e eis aqui uma grande estátua, e esta que era uma imensa e extraordinária, de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino, o peito e o braço de prata, seu ventre e quadris de bronze, as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro cozido.
Quando eu estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos seus pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se desfizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viam mais vestígio. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte, uma grande montanha que encheu toda a terra. E escreve em cima as Escrituras, Apocalipse 11, 15 ao 19, 7 do 8 ao 18 e 19 do 19 ao 21. E continua dizendo, não, de acordo à visão, eu atirei no coração. E ele disse, espero que você não tenha cometido um erro nisso. E eu disse, não cometi. Disse, eu lembro disso, porque em uma visão a pessoa está em uma consciência e ambas. Como explicamos na outra noite, a pessoa está em ambas. A pessoa não pode duvidar, não pode esquecer. E ele desenha 3 círculos e escreve consciente e subconsciente. Veio? Assim que aí o tem. Assim que nós nos aproximamos, como que umas 250 jardas, e ao passar o último pequeno barranco, eu disse, até aqui. Veja, olhe ele. Não é uma beleza? E ele disse, sim, creio que sim, o é. E eu disse, muito bem, Bote, veja, quando eu me levante daqui, ele arremeterá. Disse, tu apenas observa. Quando ele se levante, isso de que quando ele se levante, que o irmão Branham diz ali, é quando Cristo saia do trono de intercessão, tenha se levantado dali, e faça a sua obra de reclamação. Nessa etapa é que isso vai acontecer. Veja, ele está avisando ao irmão esse detalhe, onde diz, quando eu me levante daqui, ele avançará. Diz, apenas observa. E ele disse, eu vou estar observando. Assim que eu peguei uma bala no cano do rifle, e vocês sabem, nós estávamos escondidos neste pequeno barranco. A noiva escondida na pedra angular. Precisamente, quando eu me levantei, ali ele avançou. Ó irmãos, eu parei, disparei, e soou como ali irmão, isso não parou ele por nada. E, antes, reticências, falar de velocidade, eu nunca tinha visto algo como isso. Eles excederiam em velocidade um cavalo, ou a qualquer outra coisa, ou um veado. Vocês sabem, o urso pode fazer dessa maneira, e ele vinha descendo essa colina diante a nosso rumo, nessa maneira. E vejam, antes que eu pudesse colocar outra bala no rifle, ele caiu morto, como a 30, 40 jardas de mim, e capotou, arrancou o coração, os pulmões e tudo. Isso é o que vai acontecer com o reino dos gentios. Era uma bala. Rosel, vocês que carregam seu rifle com a bala manuais, vocês conhecem, assim que arrebentou e ele caiu. Essa pedra não cortada de mãos, que vimos ali, onde o profeta Daniel estava explicando essa visão, onde feriu essa imagem dos pés de ferro e barro cozido nessa etapa, o qual representa o Império Romano que vai ser destruído, e vai ser dado a ele um tiro no coração. E aí diz que ele arrebentou e arrancou o coração e os pulmões e tudo, ou seja, vai ser esmiuçado esse reino. Agora vejam,
na página 69 do livro de citações, o que o irmão William ali nos escreve, onde o irmão Branham, nessa mensagem, esse extrato, possuindo todas as coisas, ele nos fala desta visão um pouquinho, e vejam, parágrafo 595 diz: muitos de vocês se lembram da visão que tive, onde eu atirei no urso pardo de 3 metros. A igreja se lembra de mim dizendo isso aqui? E o caribu, eu tive outro, lembre-se, está na fita aqui, e eu vi um enorme urso pardo. Isso pode ser um Kodiak, e isso não poderia estar lá no Canadá, porque eles não estão lá, você vê? Mas onde quer que seja, assim será, que é assim diz o Senhor, e assim será. E o irmão William escreve ali: animais vistos em visão, animais vistos em visões e caçados podem ser as etapas dos reinos dos gentios. E esta representa este urso, esse urso pardo, com pontas prateadas. Veja que com garras prateadas, veja o que ele diz ali, que representa o Império Romano. Roma, Império, o qual será esmiuçado. Agora, continua dizendo nesta mensagem que estamos lendo: o que vês tu? O nosso irmão William continua dizendo: assim que vem uma abertura por aí. E isto quer dizer que temos que ter a correia bem ajustada, bem amarrada. Mas este será o tempo em que Deus, em toda a sua plenitude, estará se manifestando no cumprimento dessa terceira etapa. E o reverendo William Branham diz, na página 118 e 119 do livro de citações: então, o que vocês viram em parte operando, o verão em toda a sua plenitude manifestada. E tudo isso está ligado ao 7º selo, pelo qual ele também disse que a sua mensagem será precursora da segunda vinda de Cristo, e que ele diz: eu não vou morrer de velho sem que ele esteja aqui, exceto que morra por algum problema, algum acidente ou alguma coisa, ele explica aí. Mas de velho não morrerei sem que ele esteja aqui. Ou seja, sem que esteja o que ele está precursando, sem que esteja aquele que ele está preparando o caminho, sem que esteja o Verbo encarnado, sem que esteja o Espírito Santo manifestado através de carne no meio da igreja noiva do Senhor, sem que esteja o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que será o Verbo, a palavra encarnada em um homem. Na página 59 do livro de citações, no parágrafo 519, diz, em Malaquias, no capítulo 4, e também em Apocalipse capítulo 3, nos diz que estará aqui nos últimos dias, este mesmo que ficará de pé na brecha com as pessoas com um pequeno rebanho, que Deus lhe dará. Ele virá nos últimos dias, Deus o disse, ele vai ser um sinal a esta nação gentia que o seu tempo já não é. E lembrem-se, quando ele aparece em cena, o tempo está ao alcance. Oremos que Deus o mande. O tempo está ao alcance. Tão logo quanto o seu ministério foi concluído, o Messias se apresentou a si mesmo. Tão pronto quanto esta grande pessoa que virá nos últimos dias acabará o seu ministério, o Messias se apresentará a si mesmo. E ele escreve, quando termina o seu ministério, o Messias aparece, se apresentará a si mesmo. E também escreve em cima, o Messias virá.
E escreve também: fica de pé na brecha o profeta, é igual o sinal. O nosso irmão irá continuar dizendo aqui. E Deus tem estado vigiando por essa palavra que foi falada pelo precursor, para pô-la por obra, para cumpri-la nessa forma. Porque Deus, o que deu a ele essa palavra de promessa, para que a desse ao povo, porque foi Deus o que deu a ele essa palavra de promessa, para que ele desse ao povo. E a igreja noiva tem estado esperando pelo cumprimento dessa palavra prometida. Essa palavra prometida vai ser vista encarnada, feita realidade. Vai ser vista plenamente no cumprimento da visão da carpa. Aí é que vamos compreender mais claramente o que é essa palavra prometida encarnada em homem, o verbo encarnado, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 vindo, e isso será a palavra, o verbo, o anjo do pacto, o Espírito Santo em um véu de carne, manifestando-se no meio da sua igreja e operando o Espírito Santo, operando o ministério de Jesus, o ministério de Elias e o ministério de Moisés. Simples assim. E esse ministério nos levará à realização da visão da carpa. Porque do que vale ter uma tenda gigante e que depois o ministério de Elias, de Moisés e de Jesus não esteja ali para ser manifestado? E que a coluna de fogo e o anjo que acompanhava o reverendo William Branham não esteja ali, seria mais um edifício. Mas para a etapa de ouro, a era de ouro, por isso será a era de ouro, a era de pedra angular, a era da vinda do Filho do Homem, a era para a palavra prometida para o último dia, pela qual Deus tem estado vigiando, a qual foi falada. Ele tem estado vigiando para pô-la por obra, para cumpri-la. E tem que usar instrumentos através dos quais Deus opere para trazer a cumprimento essa palavra. E, consequentemente, estarão pessoas, ministros, trabalhando braço a braço com a palavra que estará velada em carne humana, porque isso é o que une a igreja, a palavra velada em carne humana. E agora a palavra velada em carne humana será respaldada por todos os ministros e todas as congregações no projeto da Grande Carpa Catedral. Simples assim. E depois, quando esta grande carpa catedral esteja construída, Deus vai se encarregar de operar no momento que Ele deseja operar. Ou seja, que talvez no começo não comece com milagres, porque os milagres e sinais vão atrás da palavra, não antes da palavra, não à frente da palavra. Como alguns estão esperando ver os milagres para crer, os milagres e sinais são para testificar desta palavra que está sendo revelada, dá testemunho dessa palavra. Portanto, sabemos que tudo vai começar pelo que vemos com a pregação da palavra, sob a chuva temporã e tardia, o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino. Tudo começa em forma simples e falando as coisas que devem acontecer em nosso tempo. E também dando um passeio pelas que já aconteceram, os quais já são histórias, e falando as coisas que vão acontecer. E Deus estará vigiando por essa palavra para pô-la por obra, para que se cumpra o que for falado. Agora veja o que o irmão Miguel esteve falando, que nós tocamos algo no dia de ontem, isso está na mensagem Será Segundo a Visão Divina, aqui em Caiei, Porto Rico, pregado no dia 3 de janeiro de 2016. E aí é onde o irmão William diz: enquanto a visão da carpa,
encontramos que é uma promessa muito grande. E onde se cumpra essa visão, porque tem que se cumprir em algum país, onde se cumpra essa visão, haverá grandes bênçãos de Deus para todas as pessoas que estarão aí e para as que estarão conectadas, ouvindo as pregações e ouvindo tudo o que estará acontecendo e vendo tudo o que estará acontecendo nesse lugar. Ou seja, que tampouco terão que estar presentes, porque chegará através da internet, de satélite, de televisão e assim por diante aos diferentes países. Ou seja, que estas são as instruções que todo ministro tem que seguir, que este fosse de Porto Rico. É simples. Se conectar com Porto Rico. Não eles tratando de fazer a mesma coisa e tirando a visão dos irmãos para outros lugares. Isso é ser um desobediente às palavras do anjo do pacto, às palavras do anjo do Senhor. O certo é se conectar desde o lugar de onde está sendo repartida a fé de rapto. Quantos desejam ser raptados? Pois se conectem com o lugar onde está sendo repartida a fé de rapto. Simples assim. Porque em algum momento vai ser dito, vejam, vai ser dito, veja isso que ele escreveu no livro de São Mateus, o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 6 ou 7, vamos ver? No capítulo 7, diz, versículo 21, vejam, diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, senão o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Sigam as instruções e sigam a direção divina. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? E então declararei a eles, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a maldade. E aí ele escreve, não os reconheceu como crentes da mensagem de sua era e dispensação. Não serão reconhecidos como pertencentes à era de pedra angular, nem dispensação do reino, por mais trabalho que façam, porque a obediência é muito, mas muito importante nesse tempo no qual estamos vivendo. Depende a adoção. Vejam no versículo 24, qualquer um, pois, que me ouve estas palavras e as faz, o comparei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, descendo a chuva, e vieram rios, e sopraram ventos, e atingiram sobre aquela casa e não caiu, porque estava fundada sobre a rocha, e a rocha é a revelação. Mas qualquer um que me ouve, que ouve estas palavras e não as faz, eu a comparei com um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Tanto o que o faz como o que o segue também são os insensatos. E descendo a chuva, e vieram rios, e sopraram ventos, e vieram com ímpeto sobre aquela casa, e caiu. E foi grande a sua ruína. E quando Jesus terminou essas palavras, as pessoas se admiravam da sua doutrina, porque ele ensinava a eles como quem tem autoridade, e não como os escribas, porque a autoridade desses ministérios é a autoridade de Deus, não de homem. E continua dizendo,
Nesta mensagem será a segunda visão. Diz: o cumprimento dessa visão cumprirá a terceira etapa, que será a etapa da palavra, onde a palavra falada estará trazendo grandes bênçãos para todo o povo de Deus, não apenas do país, onde estará a visão da capa se cumprindo, senão para todos os países, todas as nações. Todos os indivíduos estarão ouvindo, vivendo e vendo tudo o que estará se realizando nesse lugar. E estarão também acompanhando os cânticos que estará sendo efetuado neste lugar. Ele já vinha dizendo como tem que se fazer. Cada lugar tem o seu livre-arbítrio de fazer ou de não fazer. E como eu dizia ontem a vocês, qualquer um pode ter uns minutos antes de orações e cânticos nos seus lugares e depois se conectar com Porto Rico. E já ir ensaiando, digamos, e preparando tudo, mas já está fazendo um pouco tarde, porque já estamos quantos anos aqui? Ou seja, que já levamos um tempo, e quando venham ver, já perguntarão, mas não tem que ter um rapto? O que aconteceu? Já aconteceu. Por isso essa página 369 do livro dos selos, eles estavam em cultos como este, tinham ouvido todas essas coisas, sabiam o que esperava por eles, tinham desprezado a misericórdia de Deus pela última vez. Porém, aos que obedecem, que são os que estão representados, nos que colocam esta fé na rocha e constroem sobre a rocha, sobre a revelação, a esse será dito: servo bom e fiel, no pouco fostes fiel, no muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, preparado para vós. E na ceia das bodas do Cordeiro, poderemos dizer: obrigado, Senhor, porque abriste os meus olhos, porque abriste o meu entendimento para ver o teu programa, o qual tu estavas cumprindo de uma maneira simples, e abriste o meu entendimento a mim. Por isso somos mais que bem-aventurados, mais que bem-aventurados, que o Senhor tenha nos aberto os olhos espirituais para vermos a coluna de fogo operar no meio da sua igreja, neste tempo final, na grande carpa catedral. Estamos vendo a materialização do que o irmão Branham viu em visão. Estamos tendo as atividades antes da que ele viu. Ou seja, que estamos fazendo parte das atividades que o reverendo William Branham viu já nessa etapa alta, onde viu tudo o que estava acontecendo ali, mas nós estamos desde o início tocando, vendo e ouvindo e louvando a Deus e glorificando a Deus por tudo que Deus está fazendo no meio da igreja. E também, não só aqui, todos os que estão através do satélite Amazonas ou da internet. O nosso irmão William continua dizendo ali, assim que o que você vê e o que você estará vendo, estaremos vendo a vara de amêndoa. É isso que Deus disse a Jeremias. Quando Jeremias vê a visão, o que Deus mostrou a ele, pergunta: Jeremias, o que tu vês? Eu vejo uma vara de amêndoa. Bem viste, porque eu velo por minha palavra, pela palavra, para pô-la por obra, porque eu apresso a minha palavra, aprecio a minha palavra. E quando uma coisa é apressada, isso é rápido. E para o tempo final, Deus estará apressando toda a palavra que Ele prometeu. O que centenas de anos atrás podiam tomar muitíssimos anos, Deus vai apressar e vai cumprir em um curto tempo. Em palavras mais claras, o que tardou 2000 anos e não se cumpriu em nenhuma das eras, vai se cumprir na era de pedra angular. Simples assim. Agora vejam, ele nos falou isso no livro de citações, nos disse no parágrafo 49, vejam, diz: ó irmãos,
Dei-me uma igreja cheia do Espírito Santo. E Deus fará em um ano o que todos os teólogos fracassaram em fazer em 2000 anos. Esperem até que a unção da igreja verdadeiramente, eles têm fé. O remanescente pequeno, depois que as portas dos gentios é fechada, Deus, ou seja, depois que a misericórdia de Deus seja tirada do trono de intercessão, e este trono muda a trono de juízo. Porém, a misericórdia de Deus estará no meio da sua igreja, no meio dos escolhidos, e vai ser para a bênção dos escolhidos. Por isso, ele escrevia em vários lugares: a única esperança que a humanidade terá é a segunda vinda do Senhor, o cumprimento da segunda vinda do Senhor. Lembrem que ele vem com os seus anjos. Depois que a porta dos gentios é fechada, ó Deus, unjam a uma igreja então. O que é sujo, suje-se mais. O que é justo, justifique-se mais. E o que é santo, santifique-se mais. E Deus ungirá a igreja com o poder de Deus, e coisas tomarão lugar. Não apenas isso então, mas ele está fazendo agora. E ele escreve: o ungimento depois que a porta dos gentios esteja fechada. Também escreve o remanescente pequeno. E ele desenha uma pedra angular, e com uma porta, e as eras abaixo também, e a porta ali. Agora vejam, o que também nos fala desse remanescente pequeno no livro dos selos, na página 269. Agora, vendo Apocalipse capítulo 19, ele não somente está se preparando, mas Cristo também está se preparando para encontrá-lo. Será uma batalha muito feroz. Em Apocalipse 19, vemos que Cristo não está juntando os seus dos 4 ângulos da terra, porque haverá um remanescente pequeno. E ele escreve: a noiva e os 144 mil judeus. E então, o que está fazendo? Os está juntando dos 4 ângulos do céu. Amanhã veremos as almas debaixo do altar, e podemos ver se é assim ou não. Ele os está juntando dos 4 ângulos do céu, e vem sobre um cavalo branco como a neve. Ele também tem um nome, mas não é morte, senão a palavra de Deus, vida. Amém. O tem escrito em sua coxa. E aí é que escreve pacto. O verbo de Deus. Essa é a única forma de vida, porque Deus é a única fonte de vida eterna. Como fica entendido na palavra grega, soel. Assim, então ele tem escrito vida, e vem sobre um cavalo branco. E aqui está um homem com 3 poderes misturados, chamados morte, juntando seus súditos terrestres. Mas Cristo está juntando os seus súditos que são nascidos do céu. Este tem escrito morte, mas Cristo tem escrito vida. Os que vêm com Cristo também vêm sobre cavalos brancos, e são chamados escolhidos, desde antes da fundação do mundo. Amém. E além disso, são fiéis à palavra. Amém. Eu gosto disso. São chamados, escolhidos desde antes da fundação do mundo, e depois são fiéis. A palavra possui escolha, bem estimulados, com vinho novo e azeite, vem cavalgando, descendo para encontrá-lo, e escreve da 6ª dimensão. Eles sabem que os trovões mostrarão isso muito logo, muito em breve. E ele escreve ali, Elias e Moisés. No parágrafo desta manhã nós veremos as almas baixo ao altar. Aí pelo lado escreve Moisés e Elias, e aqui na metade da página escreve: os trovões mostrarão. Apocalipse 19.
E na página 131 do livro dos selos, diz: e agora, Jesus, o seu nome sobre a terra foi Jesus, o Redentor, porque foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu. E então recebeu um nome novo. Por esta razão é que gritam e fazem tanto barulho e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Observe no mistério, ele vem cavalgando. Tem que ter algo para mudar essa igreja, vocês sabem disso. Tem que vir algo. Agora notem, ninguém entendia esse nome senão ele mesmo. E estava vestido de uma roupa tinta de sangue, e o seu nome é chamado o Verbo de Deus. Continua dizendo aqui o nosso irmão William, e agora temos então que estar comendo também essa palavra. Não apenas de pão viverá o homem, senão de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando se come essa palavra, depois se trabalha. O trabalho é em torno dessa palavra que recebemos e que comemos. E o que é falado é de acordo ao que se recebeu. Por isso, a Ezequiel e a João apóstolo foi dito: toma e come o livrinho, em Apocalipse 10. E a Ezequiel foi dito: come o rolo, porque naquele tempo eram rolos. E agora, depois o diz, para quê? Para que profetize. E diz: alimenta o teu ventre, vê? Porque o alimento para a alma é a palavra. E agora, na boca é doce, mas no estômago, no ventre, é amargo. Isso nos fala das amarguras e problemas que a pessoa tem, que a pessoa que recebe a palavra e a come. Críticas, lutas, perseguições e todas essas coisas. Mas é doce receber a palavra e comê-la. E agora, podemos ver que Deus cuida por sua palavra e apressa a sua palavra para pô-la por obra. Toda a palavra de Deus para o nosso tempo é produto de uma palavra que Deus tem estado apressando. Qualquer um pode dizer: mas podemos deixar isso para 20 anos mais à frente? Sim, para que nossos filhos sejam os que possam fazer e não nós. Porque 20 anos mais, alguns de vocês já partiram. Mas o privilégio é estar trabalhando a palavra prometida para o tempo em que a pessoa está vivendo. Isso é um grande privilégio no qual nós não podemos perder. Portanto, as palavras que Deus disse a Josué, porque naqueles dias tinha que ser um trabalho apressado. Deus disse a Josué: esforça-te e sê valente, seja bem valente. E disse a ele: eu estarei contigo, não desmaies. Tu introduzirás o povo à terra prometida. Tu cruzarás esse Jordão. Tu repartirás a terra em herança ao povo. Ele tinha que se esforçar e ser valente. Ou seja, porque haverão lutas, haverão problemas. Tem sido sempre assim, mas para vencer, tem que ter dificuldades, senão a pessoa não pode dizer: eu sou um vencedor, sem ter nada para que vencer. Agora vejam, na mensagem perfeita força, por perfeita fraqueza, escreve aí, arredondando por aqui, para ser o mais breve possível, mas já que me foi dado dessas coisas, eu tenho que ler. Vejam, nessa mensagem, na página 31, dessa mensagem perfeita força por perfeita fraqueza, diz: este é o problema de hoje. Deus tem muitas ovelhas que se descarrilharam porque as organizações e demais coisas a roubaram, as introduziram à psicologia, as submeteram à psicologia. Que Deus nos dê mais homens como Davi, com a palavra e o poder de Deus para dirigir
dirigir a palavra. Quando saiamos para enfrentar esses gigantes intelectuais, correto. Eles, com todos os seus inumeráveis graus de educação, eu prefiro que me deem a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo. E lhes digo que podemos matar a todos esses gigantes no campo, correto. Precisamos de homens que possam... Reticências. Davi era o menos qualificado dentre todos para se enfrentar esse gigante, pois era apenas um rapazinho, e a Bíblia diz que era ruivo, provavelmente era magro, e um pouco encurvado, e ele estava vestido com pele de ovelha, não tinha nenhum grau de instrução, não estava preparado, não sabia nada de lutar com espadas, e nem de treinamento de Saul. Saul era o melhor soldado de todos. Ele era mais alto que todos os outros soldados. Ele é o que tinha que ter saído ao encontro do gigante, mas era um covarde. E hoje em dia sabemos que precisamos de um avivamento, sabemos que precisamos de uma sacudida entre as pessoas, mas para isso não é preciso um doutor em divindade, senão um bebezinho, um que pegue a palavra de Deus no poder da ressurreição de Cristo e que dê morte a essa coisa, e assim traga a Cristo ao país, para que veja que Ele ainda pode abrir os olhos do cego, curar os enfermos, levantar os mortos. Ele é Deus, o conquistador. Precisamos de alguém sem instrução nas escolas eclesiásticas. Precisamos de um homem que não conheça nada dessas coisas. Um camponês, talvez o homem encurvado, o homem ali sem nenhuma atração, mas que venha caminhando com o poder de Deus. E no livro dos selos, veja o que a igreja precisa para essa fé de translação. Página 212 diz: a noiva ainda não teve um avivamento, ainda não teve nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Se necessitarão esses 7 trovões misteriosos para despertá-las, Ele os enviará. Ele prometeu. E ele escreve ali o avivamento da noiva. E escreve o 8º, os trovões, o estremecimento. Bem, nos coloquemos de pé, já vamos fazer uma pausa para depois continuar com todas essas leituras. Hoje já teremos esse tema, o qual vamos agora ouvir, intitulado Coisas que só podem se cumprir no último dia, e é o que todos estamos almejando, a nossa transformação. E um pouquinho antes disso, a ressurreição, o qual vai acontecer. O irmão Branham diz: veja como se move. Na visão da carpa, diz: veja como se move. E escreve a ressurreição. Ou seja, que vai ser algo que você vai estar vendo pessoas e eles terão que dizer: mas tu não te lembras? Eles terão que dizer para você: tu não te lembra de tal coisa e tal coisa? E o irmão William, cada vez ele dizia, e ele dava exemplos assim: vai ser tão simples, porque observem que quando ali ele estava perguntando, o hoteleiro estava pensando que era a pessoa que cuidava do cemitério ali, de colocar flores ali. Senhor, onde colocastes? Vejam como nem sequer o reconheceu. Agora teve algo que sim reconheceu: a voz.
Maria, e aí percebeu que era ele. E é assim com a igreja noiva nesse tempo final, que levaram o Senhor. Mas ele, quando diz, Maria, igreja noiva, eu estou aqui, reconhecem a voz do Senhor e percebem que está no meio deles, cumprindo as profecias da visão da carpa. Foi aí onde ele disse, aí me verão de novo. E vamos ver ele também em seu corpo glorificado. E ao vermos ele, nós estaremos de 30 a 40 dias já para irmos. Não espere até esse momento para se preparar. Esse é o tempo para a preparação. Que Deus nos ajude. Que Deus ajude vocês e ajude a mim a continuar nos preparando para esta visita que breve acontecerá. Por isso o anjo disse a ele, te consagra para a visita dos anjos. Vamos continuar nessa preparação e dizemos a eles que estamos nesse processo. Eles estão esperando por nós. Assim, que Deus nos ajude em todo momento e que nos mantenham sãos, nos mantenha fortes, que tire todo pensamento e todo espírito maligno da sua mente, do seu coração, de tudo, do seu ser, e limpe vocês por completo, e também fisicamente, que seja assim, preparados para a vossa adoção, para poder ver aos que virão. E o nosso irmão William dizia em uma ocasião, se estiver em nós, se tivéssemos que dizer a nossa teofania, que venha, agora mesmo, venha, porque já desejamos sair daqui. Ou seja, que vai chegar um momento onde Deus ouvirá esse pedido. Por isso, peça todos os dias, porque Deus permita que essa teofania entre em você. Ou seja, que você também tem que fazer a sua parte e deixar que ela vá se aproximando mais e mais. E assim, você vai notar a diferença em você. Bom, teremos que entrar no tema de adoção, o qual já é o que está sempre na mente da grande carpa catedral, como igreja. Ou seja, tem algo aí no qual sempre corresponde a nós, e entramos falando de adoção. Bom, vamos já deixar assim, nas conversas que temos às vezes pela semana, Deus nos dá muito, como agora que tudo isso Ele estava me dizendo. Bom, que Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde, e é algo muito formoso, a palavra, falar a palavra, mesmo que tenham críticas, tenham lutas e coisas, isso sempre vai ter. Sempre vai vir. E como ele disse ali, como vai dizer que é um vencedor se não tem lutas, se não tem provas, se não tem batalhas? Mas vamos vencer. A promessa já foi feita, que venceremos. Ou seja, o resultado já vimos nas Escrituras, porque somos mais que vencedores. Deus lhes abençoe, Deus lhes guarde. E conosco, neste tema, coisas que só podem se cumprir no último dia. Deixamos assim, conosco o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.